Piedade. Devocional de 29 de novembro. A vitória sobre o mundo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 de João 5:4. Temos meditado sobre a oposição do mundo ao povo de Deus em pelo menos 3 áreas. Na área física, vimos que o mundo persegue os que são de Cristo. Na área intelectual, descobrimos que o mundo exerce pressão tanto através de filosofias como de heresias religiosas. E na área moral, o mundo exerce pressão estimulando as cobiças da nossa natureza pecaminosa. Conhecemos as 3 faces dessa cobiça, a saber, a concupiscência da carne, que é o desejo que procede de nossa natureza decaída, a concupiscência dos olhos, que é o desejo despertado pela aparência externa das coisas em detrimento do seu valor real, e a soberba da vida, a atitude de querer ser o que você não é. Mas como podemos vencer tal oposição implacável? J.C. Ryle disse com razão que a vitória é a única evidência suficiente de que você tem uma religião salvadora. Antes de tudo, precisamos, no entanto, compreender que o mundo não saiu do controle de Deus. Mesmo rebelde, este ainda é o mundo de Deus. E Deus não está numa queda de braço com o mundo. Pelo contrário, por sua providência, o Altíssimo controla, governa e dirige este mundo, como está escrito em Daniel 2, 21 e 22. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ao longo da história, Deus sanciona os seus juízos temporais sobre a sua criação e conduz a história para um desfecho de julgamento e redenção. E ambos, julgamento e redenção, se cumpriram na cruz de Cristo. O Filho de Deus, que se encarnou no mundo, viveu de maneira perfeita, debaixo da lei de Deus, e levou sobre si as iniquidades do seu povo. Ao mesmo tempo, na cruz de Cristo, Deus julgou o mundo, como Jesus mesmo declarou pouco antes da sua paixão. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12, 31 e 32. Ao rejeitá-lo e crucificá-lo, o mundo selou o juízo de Deus sobre si. No mesmo capítulo, João explica: e embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Versos 37 a 40 do capítulo 12. Esse juízo aguarda a consumação histórica na segunda vinda do Senhor, como está escrito: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 de Pedro 3, 7 e 13. Por isso Jesus nos conforta. Estas palavras vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. Temos assim 2 verdades fundamentais: a soberania de Deus sobre o mundo e a sua vitória sobre ele através da cruz de Cristo. Se Deus tem o controle sobre o mundo e por meio do seu Filho o subjugou, somente em Cristo é possível ter vitória sobre o mundo. Dito de outra forma, para vencer o mundo, antes de tudo é necessário nascer de novo em Cristo, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, diz João em 1 de João 5, 4a. Sem regeneração não há vitória. Como observou John Stott, o novo nascimento é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo, em que Satanás governa, para a família de Deus. Somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, conforme Colossenses 1,13. O encanto da velha vida se rompeu. O fascínio do mundo perdeu seu poder de atração. Assim, a vitória de Cristo sobre o mundo é a base da superação dos crentes sobre este sistema iníquo. Vencer é uma palavra-chave nos escritos de João. São 24 das 28 ocorrências no Novo Testamento. Ele ressalta que em Cristo nossa vitória sobre o maligno e sobre o mundo já está garantida. Não obstante, essa vitória envolve de nossa parte luta e resistência como causas instrumentais e secundárias. O Senhor nos garante uma vitória certa, porém não sem luta. E nessa luta, 3 virtudes ou posturas devem ser encontradas nos soldados de Cristo.
A primeira delas é a fé. Temos a fé em Cristo segundo a verdade do Evangelho. No que diz respeito à responsabilidade humana, esta é a base fundamental, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5,4b. Aqui não se trata de um sentimento subjetivo, mas de uma adesão à pessoa de Jesus conforme a verdade do Evangelho. Observe que o capítulo 5, verso 1 começa estabelecendo a natureza da fé que vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E no verso 5, João reforça a mesma verdade. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Os filhos de Deus, portanto, venceram o mundo porque eles creem no testemunho que Deus dá de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, conforme os versos 11 e 12 deste capítulo. A fé salvadora envolve toda a personalidade num compromisso sincero e permanente com Jesus Cristo como Senhor, Salvador, Messias e Deus encarnado. Nossa fé em Cristo, portanto, capacita-nos a triunfar sobre o mundo. Em segundo lugar, aqueles que creem vivem em obediência à palavra do general. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Timóteo 2,4 que nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Em terceiro lugar, a vitória sobre o mundo ocorre no contexto do amor fraternal e da unidade. Em toda a primeira epístola de João, fé, obediência e amor são ressaltados como evidências da genuína conversão. E aqui no capítulo 5, ele desenvolve seu raciocínio incluindo o amor e a obediência, tendo a fé a emoldurar o nosso texto, mencionando-a no início e no final. Ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quanto ao amor fraternal, comenta John MacArthur, o novo nascimento traz as pessoas não só em um relacionamento de fé com Deus, mas também em uma relação de amor com Ele e seus filhos. Como soldados de Cristo, devemos nos conscientizar de que não guerreamos sozinhos. A unidade de mente e propósito, motivada pelo amor fraternal, é imprescindível à vitória sobre o mundo. Além de não amarmos o mundo, não devemos nos amoldar a ele, como está escrito: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, em Romanos 12, 2. Há uma diferença fundamental entre conformar-se e transformar-se. A primeira palavra aponta para uma forma externa e para a aparência das coisas, enquanto a segunda denota mudança na substância ou natureza interior. Uma vez que o mundo é só aparência, aqueles que são do mundo valorizam a conformação externa. Por isso é tão fácil uma nova onda pegar em nosso mundo. As pessoas vão repetindo gestos, adquirindo produtos e adotando expressões que estão na moda sem atinar para a origem, natureza e mérito das coisas. Tudo se torna viral. Mas como soldados de Cristo, nós somos desafiados a rejeitar essa superficialidade e buscar uma mudança de dentro para fora. Somos convocados a construir uma cosmovisão que se constitua numa contracultura. E o sucesso desse empreendimento não repousa em nossa fé em última instância, mas na obra redentora e na poderosa intercessão do general e sumo sacerdote. Em João 17, 14 e 15, ele rogou ao Pai: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Nesta confiança, lutemos até o dia em que se cumprirá a palavra que está escrita: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.